Os sete selos do Apocalipse. Graça e paz, irmãos. Hoje iremos estudar sobre os selos, qual o significado deles, mas vamos fazer antes uma introdução que é muito importante devido à própria Escritura, o Apocalipse em especial, fala sobre essa introdução. Ao entendermos que os 5 primeiros capítulos do Apocalipse enfatizam Cristo que corrige, exorta e encoraja a sua igreja, no qual Deus, o Criador, está em seu trono, bem como o Cordeiro, o nosso Redentor, sendo igualmente glorificado por todos os seres do universo. E ele, o Cordeiro, está com o livro da história nas mãos. Tudo existe e é administrado por ele. Nos selos iremos ver sofrimentos da humanidade, seja ímpia ou cristã temente, mas Deus manda maior juízo sobre os inimigos de Jesus. Todo o Cordeiro terá o triunfo final. Esse tempo serão as dores de parto e está sujeito também à revelação da ira de Deus. Se fizermos uma comparação das cartas do Apocalipse e os selos, as 7 cartas revelam o que as igrejas aparentam ser aos olhos do homem e o que, de fato, elas são aos olhos de Cristo. Já os 7 selos descrevem uma era, uma dispensação que vai desde a ascensão de Cristo até o seu retorno triunfante. São visões de paz, guerra, fome, morte, perseguição à igreja e do juízo de Deus sobre os seus inimigos. A sequência desta abertura dos selos no céu tem, logicamente, efeitos consecutivos aqui no nosso meio da terra. O céu comanda tudo, inclusive a terra. Jesus, então, abre os selos, que nela está encarregado de todo o programa. A história está em suas mãos. Nos primeiros 4 selos, vemos a ira de Deus misturada com a graça. Mas a partir do 6º selo, há o derramamento da ira sem mistura de Deus. É o dia do juízo. Lendo então Apocalipse no capítulo 5, versículo 1, diz: Então vi na mão direita daquele que está sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Esse livro, ou rolo, aparece no contexto para ser o título de propriedade de herança do homem, que são nós, os redimidos por Cristo, e contém os sucessivos passos pelos quais ele, o Cordeiro, recuperará de seu usurpador, em que a posse real do reino, já comprado com seu sangue, para si e para os seus santos eleitos estarem com ele. Os selos são sucessivamente abertos, dando acesso final ao seu conteúdo, sendo lido como um todo perfeito. O Cordeiro revelará os planos providenciais de Deus para a redenção. Assim, a abertura dos selos significará os sucessivos passos pelos quais Deus em Cristo Jesus abre o caminho para a abertura final e a leitura do livro no estabelecimento visível do reino dele. Apocalipse no capítulo 5, versículo 5 diz: Então um dos anciãos me disse: Não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os 7 selos. Amém, irmãos? Vamos entrar então no primeiro selo, na qual lemos agora o capítulo 6, versículo 1 e 2. Observei que quando o Cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos, então ouvi um dos seres viventes dizer com voz de trovão: Venha. Olhei e diante de mim estava um cavalo branco com seu cavaleiro e empunhava um arco.
e foi-lhe dado uma coroa. Ele cavalgava como um vencedor determinado a vencer. Há muitos que divergem sobre quem pode ser o cavaleiro com arco, coroa e num cavalo branco. Uns dizem ser Jesus, outros o anticristo, e há ainda aqueles que falam-se a palavras do Evangelho. Mas pense comigo, irmãos, se o ser vivente o chama, então não é Jesus, pois foi ele, o Cordeiro, que abriu o selo. E ele é superior a todos, pois está sentado ao lado do Pai, o Todo-Poderoso. Para entender os selos, é bom visualizar os 4 cavaleiros do Apocalipse. Vamos então. O primeiro cavalo branco, do primeiro selo, é uma figura do Cristo vencedor. Isso é verdade, basta lermos os versículos 1 e 2. Contudo, vamos ver as interpretações dos outros teólogos. Adolf Pohl e Warren Wiersbe interpretam o cavalo branco e seu cavaleiro como o anticristo. Seu argumento é que o Apocalipse usa imagens duplas para fazer contrastes. Exemplo, 2 mulheres, é a mulher e a prostituta. 2 cidades, Jerusalém Celeste e Babilônia. 2 personagens sacrificados, o cordeiro e a besta. Assim, o anticristo estava se contraposto ao Cristo, e o cavalo branco seria uma inocência encenada, fingida, de uma luz falsa. O anticristo, sendo então um deslumbrador e um mentiroso, apresenta-se como um pacificador. Ele terá grandes vitórias. Ele vai ser aclamado como alguém invencível, algo que ele sabe que não é, e controlará o mundo inteiro. O senhorio do Cordeiro é que o impele o anticristo a deixar sua posição de reserva e se manifestar. O diabo gosta de esconder-se para enganar. O lobo predador precisa ser despido de sua pele de ovelha. Ele será revelado a todos o maligno que ele é, para muitos saberem quem é exatamente ele. Aqueles que o seguem entenderem a pior escolha que fizeram. A William Barclay diz que o cavalo branco e seu cavaleiro é uma conquista militar, como o Império Romano, que conquistou o mundo, e depois dele outros impérios se levantaram. O cavalo branco usado pelo rei vencedor e o arco é um símbolo do poderio militar. George Laird diz que o cavalo branco e seu cavaleiro como sendo a pregação do Evangelho em dimensões universais, que em meio às perseguições o Evangelho é pregado e vitorioso por todo o mundo. Ao lermos 24 de Mateus, no versículo 14, basta vermos que as palavras cristãs das boas novas confundem até os rabinos, que, com nenhum poder político ou social, são mais fortes que o sinédrio, que se findou e a igreja continua até hoje. Um simples pregador desafia os sacerdotes judaicos, seus sacrifícios e o templo, pois nosso corpo é o verdadeiro templo do Senhor, que habita em nós. E no caso do templo deles, o próprio Deus o destruiu. A igreja unida em Cristo são como soldados vitoriosos que foram mais poderosos, espiritualmente falando, que as legiões romanas. Isso sem usar uma única arma, e assim mostraram que a cruz de Cristo está acima da águia romana. A William Hendrickson diz que o cavalo branco e seu cavaleiro é Jesus Cristo, pois quando ele aparece, Satanás se agita. Quando ele fala em branco, por exemplo, vemos o cavalo branco, cabelos brancos, pedrinhas brancas, roupas brancas, nuvem branca, cavalos brancos, trono branco. Tudo isso em Apocalipse. Eles entendem que branco não pode ser usado para o mal, no caso do diabo ou anticristo. E a coroa
mas saiu vencedor e para vencer. Contudo, eu em particular, irmãos, fico com a primeira explicação, que o cavalo branco e seu cavaleiro é o anticristo. Vamos para o segundo selo, na qual neste selo temos o cavalo vermelho, e o cavaleiro tinha poder de trazer espada e guerra após guerra, e que também prefigura a perseguição religiosa ao povo de Deus ao longo dos séculos. Deu para entender essa frase ao longo dos séculos, que desde o início estamos passando por isso. Vamos ler Apocalipse 6, no versículo 3 e 4. Quando o Cordeiro abriu o segundo selo, ouviu o segundo ser vivente dizer: venha. Então saiu outro cavalo, e este era vermelho. Seu cavaleiro recebeu poder para tirar a paz da terra e fazer que os homens se matassem uns aos outros. E lhes foi dada uma grande espada. A perseguição contra a igreja existe desde a sua criação, assim como as guerras e rumores de guerra se têm crescido desde a destruição do Templo de Jerusalém, em que conseguimos visualizar esses conflitos e perseguições até a morte de muitos povos há 2000 anos de história. Os cristãos foram e ainda são perseguidos pelos judeus, depois foi perseguidos pelos romanos, pela Inquisição, perseguição também na pré-reforma e na pós-reforma, como França e Inglaterra. Perseguição no nazismo, fascismo e comunismo. Perseguições atuais, o maior número de mártires da história aconteceram no século XX. A ideia de perseguição religiosa é fortalecida pela abertura do quinto selo. Ali são vistas as almas dos mártires que tombaram pelo testemunho da verdade. Veremos isso mais à frente. O Cavaleiro Vermelho tinha uma grande espada. Essa espada, conhecida como machaira, era um cutelo sacrificador. Se veio ao Cristo, vem também a perseguição aos que são de Cristo, conforme Mateus 5, Lucas 21, Atos 4 e Atos 5. Pense em Estevão, Paulo, Policarpo, Perpétua, Felicidade, a Inquisição, a Noite de São Bartolomeu, a União Soviética, a Coreia do Norte, a China e os países islâmicos. A paz foi tirada da terra para que os homens se matassem uns aos outros. Não há paz em parte alguma. O príncipe da paz foi rejeitado. Jesus, lembra que os judeus falou que caia sobre nós todo o sangue e aos nossos filhos? Há perplexidade entre as nações. Esse cavalo vermelho descreve um espírito de guerra. A guerra tem sido uma parte de experiência humana desde Caim matou Abel. Os homens perdem a paz e buscam essa pela guerra. Coisa incoerente. As guerras são insanas porque os homens se matam em vez de se ajudarem. As guerras são fratricidas. As guerras estão aumentando em número e em barbárie. As duas guerras mundiais, as guerras tribais, as guerras étnicas, as guerras religiosas e de interesses econômicos. Hoje estamos, por exemplo, vivendo na guerra de informações, em que o errado mente e diz estar certo, e aquele que é certo está sendo punido. Na guerra, os mortos e os feridos são vítimas sacrificadas sobre o altar de Satanás. Com irracionalidade total, investe tudo no armamento e desconhece o caminho da paz. Quem não quer viver sobre a cruz, viverá sob a espada. Esse cavalo vermelho é um agente do dragão vermelho, que é assassino desde o princípio. Leia Apocalipse 12:3. A terra, irmãos, está bêbada de sangue e cambaleando pela guerra. Os homens se tornaram loucos, feras bestiais. As atrocidades do nazismo, os neonazismos atuais. Irmãos, iremos parar por aqui hoje, mas tentarei pôr o restante dos 7 selos durante a semana. Amém, irmãos? Que Deus abençoe.